Tem que ficar aqui por causa da câmera, né? Tá. Longe. Se sentirem mais à vontade, se quiserem sentar mais para cá, fiquem à vontade, tá? Obrigada. Eu e a briga do meu celular. Esqueci de colocar ele no modo não apague. Tô falando muito baixo? Ah, tá. Bom, então, a semana passada, nós vimos sobre a importância de ouvirmos a Deus, né, na nossa família, e os princípios que estão estabelecidos para a família, os propósitos de Deus, desde Gênesis. Então, nós vimos ali, falamos um pouco sobre como tudo aconteceu, como o homem foi criado, como a mulher foi criada. E eu disse que hoje nós falaríamos sobre o pós, né? Então, nós vimos tudo que era perfeito, tudo como Deus estabeleceu para que seja. E isso mudou no coração de Deus? Não, porque nós vemos que lá em Mateus, Jesus retoma essa palavra, no princípio, não era assim como é hoje. Lá no princípio era diferente, como era lá? Né? Então, Deus criou o homem, a mulher, os uniu, e deixaria o pai, a mãe, a família, lá em Gênesis como profético, e não era para se separar, era para ficar lá, porque eles questionavam lá em Mateus 19 sobre o divórcio, né? Então o Senhor disse, mas como é que era? Como é que foi estabelecido o princípio da família? Então Jesus retoma lá em Gênesis com eles. E Paulo também, em Coríntios, ele retoma com os apóstolos, os discípulos ali, já com a igreja de Cristo estabelecida na terra, ele retoma como era. Então, lá em Gênesis não havia igreja, certo? Todos sabem disso? Não tinha igreja como temos hoje. A igreja de Cristo ela foi estabelecida a partir da morte e ressurreição de Jesus, vinda do Espírito Santo. Então, lá em Atos, a gente vê o início da igreja de Cristo, né? Quando Jesus sobe e envia o Espírito Santo, para que nós possamos ser igreja de Cristo. Então, Paulo já traz para nós um princípio que era lá de Gênesis. Então, ele diz que no princípio, foi Paulo em Efésios, né? Em Efésios, não é em Coríntios. Em Efésios 5, está escrito lá como era para ser. Então, deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão os dois uma só carne. Quem se uniria? Homem com homem, mulher com mulher? Não. A gente vê que o princípio foi estabelecido com uma relação heterossexual, né? Então, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, o Senhor acolhe todas as pessoas, ama o mundo e morreu por todas as pessoas, todos os seres humanos da terra têm o privilégio de receber o amor de Deus a partir da morte do seu único filho. Deus se fez homem, carne, derramou seu sangue na cruz para que cada um de nós tenhamos a oportunidade da salvação. Mas isso não quer dizer que eu não vou retomar e ouvir a palavra de Deus, a voz dele. Como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? É tudo que está revelado na palavra dele. Então, o que está revelado para o casamento, para o relacionamento conjugal, para o relacionamento homem e mulher, instituição família, está escrito. Em Gênesis está escrito desde o princípio como o Senhor quer que seja. Então, antes de eu começar, eu quero fazer um convite para todos aqui, né, estenderem o convite, que no dia 24 desse mês, eu confundo com o mês 6, 24/6, terça-feira, a quarta terça-feira do mês, nós teremos aqui uma palavra específica para casais. Casados, namorados, noivos, sobre enfrentando as dificuldades em família. Então, será uma palavra muito abençoada. Não perca às 20 horas, no dia 24/6. É uma terça-feira.
E hoje, por que eu lembrei de fazer essa propaganda do culto e o convite para vocês? Porque hoje a gente vai falar de solução de conflitos. Porque a família foi estabelecida de uma forma muito maravilhosa. Vamos dar uma retomada ali, abram lá em Gênesis 1. Gênesis 1, 27 e 28. A gente vê que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os animais, do ar, da terra, da água, né? Sejam assim, ó, bem felizes. Dominai até sobre a serpente, sobre os que rastejam, né? Mas o homem e a mulher, colocados nesse lugar maravilhoso, onde a ordem era se relacionar sexualmente e multiplicar os seres humanos. Era esse o projeto de Deus. E depois a gente vê que em Gênesis 1, 27 e 28, a gente vai para lá, 27 e 28 a gente já leu. Vamos comparar com Gênesis 2, 15 e 19. 2:15. E o Senhor pegou o homem, a mulher, e colocou os dois naquele jardim maravilhoso que ele tinha feito. E ele disse, né? Podes comer livremente, ali no 16, de qualquer árvore do jardim. No 19 ele diz assim, ó. Formou o Senhor todos os animais da terra, chamou o homem para governar com ele, administrar a terra com ele. Então tudo estava muito bom, não era? Deus viu que o homem estava sozinho, que ele necessitava de alguém, que nenhum daqueles animais era compatível com o homem, e fez a mulher maravilhosa a partir do homem. Deus fez o homem do pó da terra e fez a mulher a partir do homem. E estava tudo lindo. Cuida da natureza sem cardos e abrolhos, não tinha espinhos, não tinha nada para arrancar. O homem não ia nem se ferir, era só para cuidar, gente. Cuida dos animais, come de tudo que tu quiser, da árvore da vida podia comer, né? Então estava tudo bonito. E aí, o que o homem e a mulher fizeram com isso? Deus ali no 15, Deus estabelece, no 15 não, do 15 ao 17, né? Mas no 16 o Senhor disse assim, ó, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. 17, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, vocês vão morrer espiritualmente, vão se separar de mim, era um aviso, e depois vocês vão morrer fisicamente. O Senhor estava avisando. A gente estabelece limites para os nossos filhos, né? A gente aprendeu com Deus, a gente sabe os nossos limites. A gente tem limites na nossa vida. A gente tem limites aqui na igreja. Eu não vou acordar, chegar aqui de pijama, um pijama, né, transparente, todo íntimo, assim, na minha intimidade. Eu não vou chegar aqui para o culto. Existe um limite. Eu sei como eu tenho que me portar no meu trabalho. Tem horário para chegar, tem horário para sair, tem horário do almoço. Algumas empresas flexibilizam mais, você pode trabalhar em casa. Mas se tiver uma reunião, tu tem que aparecer. Tu não vai aparecer de touquinha de cetim, porque tu dormiu à noite, né? Tu vai te arrumar, tu vai ficar, né, organizado para poder estar ali. Limites existem na humanidade desde o princípio. O limite não existe por causa do pecado. Não foi depois da queda. O limite foi estabelecido por Deus antes da queda. Então, limites é bom e a gente precisa gostar deles. Porque o limite diz assim, ó, o teu direito vai até onde começa o do outro. Mas nesse caso aqui, o limite era só proteção de Deus. Para o homem, para a humanidade. E aí o Senhor coloca lá esse limite para eles exercerem o governo. E o Senhor, Ele coloca o limite, porque assim, às vezes a gente fala para os nossos filhos, né? O que é que eles têm que fazer, como eles têm que ser, mas a gente não diz o que vai acontecer, ou não diz o porquê, né? E o Senhor nos ensina que lá já desde o princípio, que não é só a autoridade de ser.
Não é assim, ó, não porque eu disse não, porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe e deu. Não. O Senhor nos ensina aqui. Então agora, né, como orientadora parental, dá uma dica. Quando tu disser não, não use só a tua autoridade, porque isso é autoritarismo. E Deus não é desta forma. O Senhor diz por quê. Ele diz o que pode acontecer. Então, se tu fizer, minhas criaturas, meus filhos amados, vocês vão morrer. Então, vocês que decidem. Ele transfere a responsabilidade para o homem. Transferir a responsabilidade para os filhos é essencial. Porque senão, quando a gente virar as costas, eles vão fazer de qualquer jeito. Quando eu ensino eles a terem responsabilidade sobre as suas escolhas, eu estou agindo como Deus agiu com Adão e Eva. E eles podem escolher errado? Podem. A culpa é tua? Não. Eles escolheram errado. Eles decidem. E desde pequenininho, tá? Porque a maldade está ligada no coração da criança desde pequenininho, depois da semente do pecado. E aí? Vamos lá para Gênesis 13, então. Vamos entrar no conflito, no primeiro conflito do relacionamento. No primeiro conflito da família, da primeira família da terra. Então, o que aconteceu? Apareceu lá, né, a serpente. Aqui em Gênesis 3 não diz a palavra Satanás, diabo, não diz nada disso. Mas diz que a serpente falava, conversou com a Eva e diz que era o animal mais astuto, né? Mas essa serpente estava, sim, incorporada por Satanás, que era um espírito que já estava revoltado, e como diz lá em Ezequiel, que ele já era um anjo que queria o poder de Deus. Então ele queria esse conhecimento de Deus, essa sabedoria, esse poder de ter o homem sobre o seu controle, né? E ele fez como ele deveria ter feito, na sua função de querer tomar o poder de Deus. Conforme Apocalipse 12:9, a serpente é o diabo e Satanás. Depois anotem ou vejam lá depois, tá? Então ele vem enganando a mulher. E aí, Satanás, a gente vai falar Satanás e não a serpente, ele vem enganando a mulher, que ficou toda perdida. Vamos lá ver? A serpente, versículo 1, era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Satanás é muito astuto. Ele age com perguntas. Ele fez isso com Jesus. Se tu tem todo o poder, se tu é Deus, tu é poderoso, por que ele, né? A mesma estratégia que ele usou com Eva, ele usou lá com Jesus. Foi isso que Deus disse. E deve ter sido assim muito manso, né? Muito tranquilo, porque Satanás não vai aparecer diante de ti com chifre, pegando fogo, com cara de monstro. Né? Isso é coisa de filme de ficção. Ele deve ter essa cara horrorosa, mas ele não vai aparecer para ti assim. Eu não sei quem assistiu aquele filme O Advogado do Diabo. É bem assim. Né? O diabo se disfarça de bonzinho, de anjo, de alguém que quer seu bem. A gente precisa estar muito atento, porque da mesma forma que ele fez com Eva lá, ele faz agora com a gente. E agora parece que ele ganha mais porque a gente tem essa semente. Mas aqui não tinha semente do pecado. Olha o tamanho dessa astúcia. E aí a mulher, né, com essa pergunta e com esse poder sedutor que o inimigo tem, ela fica perdida. Ela até fala coisa que nem foi, né? O Senhor não disse para tocar, mas óbvio, se eu não tenho que comer, o que eu vou ficar lá cheirando o negócio e tocando nele? E lá em Tiago, se não me engano, fala que do pecado a gente foge.
né? Então, do pecado a gente sai correndo. Do diabo a gente foge. O pecado a gente resiste. E do diabo a gente foge. É Tiago? Hebreus? Pedro. Meu professor, meu mestre. O que eu não sei, ele sabe tudo. E aí, ela disse assim, ó, não podemos, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Aí ela desenvolve um diálogo lá, né? Bem esperta ela. Eu vou te dizer qual é a real, porque eu sei a verdade. Então, como eu conheço a verdade, eu vou desenvolver contigo um diálogo aqui. Tem gente que dá voz para o diabo, gente. A gente às vezes faz isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Ela falou a verdade, era o que ela tinha ouvido. O não tocareis, ela incluiu ali, porque ela não era nem para ela estar ali. Disse a serpente à mulher, capaz, como a gente diz aqui, né? Capaz, com certeza não morrereis. Mas ela usou, assim, ó, o diabo usou uma frase que Deus usou lá atrás. Na verdade, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Não foi o que o Senhor disse, que o fruto era do conhecimento do bem e do mal? A gente faz associações no nosso cérebro, inteligente que ela era, primeira mulher criada por Deus, provavelmente ela era bombástica. Né? O cérebro não tinha um defeito, nenhuma desconexão, tudo funcionando. Então, vendo a mulher, aí os olhos da mulher não foram totalmente abertos para o conhecimento do bem e do mal, mas os olhos dela, brilharam assim, né? Aí diz que, vendo a mulher, no versículo 6, que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Vamos abrir ali em 1 João 2,16, não tirando o nosso dedinho de Gênesis 3. 1 João 2,16. Eva foi enganada. Ela foi enganada pelo quê? Pela sua própria cobiça. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. Eva foi enganada pela sua cobiça. Ela viu que era boa para comer. Primeiro ela viu. Eva viu que a árvore era boa. Agradável aos olhos, deu vontade nela. Cobiça da carne. Vontade de comer. E a soberba da vida, ou seja, eu não sei qual é que é a versão que estava ali, mas a soberba da vida é o desejo dos olhos, orgulho dos bens, é soberba. A soberba é orgulho, é querer ser mais, é querer ter mais. Ela queria como o diabo convenceu ela de que ela precisava ter o conhecimento de Deus. Ela queria, ela precisava. Come, é gostosa, é cheirosa, é bonita. Não está com vontade, não? Dá uma mordidinha. Tu vai ter o conhecimento de Deus. Soberba da vida. Às vezes a gente faz as coisas na nossa vida para ter poder. Às vezes a gente vai para uma missão, vai para uma função, vai para um trabalho, vai para uma educação, para que a gente tenha poder. E não para glorificar o nome do Senhor. Às vezes a gente não questiona Deus, às vezes a gente não pergunta para Ele, às vezes a gente não consulta o Senhor. Então a Eva foi enganada. Ela foi enganada e ela não ficou só nisso. Né? Ela, olha lá no 7, no 6 ainda. E ela, no final ali, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. E a serpente, o diabo nem tinha falado com ele.
Em Gênesis 3:6 diz que o homem comeu sem questionar. Se ela pegou o fruto e saiu correndo aonde ele estava e deu para ele sabia qual era o fruto, porque Deus mostrou qual era. E ele comeu. A desobediência ali, ó, então os olhos dos dois, só depois que ele comeu, é que os olhos dos dois foram abertos. Ela comeu e só deu ao marido. Mas a hora que ele comeu, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Um olhou para o outro e percebeu, estamos pecando. Você comeu, eu comi. Esses estavam nus? Sim, fisicamente estavam. E a vergonha começa ali. Vergonha de quê? Vergonha da nudez? Da transparência do coração. É a vergonha do tudo. É a vergonha de ser quem tu é. É a vergonha de ser um ser que tem problemas, tem pecados. E aí a gente disfarça que não tem, né? Quem me vê aqui pensa assim, santa. Nem te conto. Pergunta para o meu marido depois. Porque nenhum de nós é santo, puro e perfeito. Embora o meu nome significa pura e santa, não tem nada a ver. Se não fosse Jesus na minha vida, eu nem sei. Então os dois abriram os olhos dos dois, eles descobrem que estavam nus e se escondem. Mas eu quero parar aqui um pouquinho, no versículo 6, né? Em Gênesis 2, vamos voltar ali para ver o que o homem recebe uma ordem. Gênesis 2:16. Que o Senhor estabelece para Adão a ordem. O Senhor fala com Adão sobre o fruto. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois disso o Senhor faz a mulher. O homem tinha ordem. O homem disse para a mulher, e Deus também, porque Deus ia visitá-los ali. Acredito eu, né? Não está escrito, mas acredito eu que o Senhor didático e pedagógico do jeito que Ele é, que a gente vê isso de Gênesis e Apocalipse, Ele deve ter falado outras vezes. Não que eles pudessem esquecer, porque o cérebro era perfeito, não tinha nada de TDAH. Então, eles provavelmente também não esqueceram, né? Bastava uma fala para Deus. Oi? Nem toca, aumentou ainda. A desobediência foi concretizada, a mulher envolve o homem e o homem se deixa levar. Eu quero, 1 Timóteo 2,14, diz para nós que o homem não foi enganado. Ele sabia. Então, a gente volta lá em Gênesis 2,17, e 16 e 17, para dizer que o homem sabia e ele não foi enganado. A mulher foi enganada. A mulher foi criada a partir do homem. O homem estava como governo, com Deus ali. Ele precisava cuidar dessa mulher, protegê-la, lembrá-la talvez. Mulher, o que tu fez, gente? Tá louca, mulher? Não pode. Não, ele pega e come junto. E ela não disse, ai, amorzinho, come um pedacinho, né? Olha, a gente vai ficar conhecedor. Não, ela não tentou enganá-lo. Ela só ofereceu. E ele foi no barco. Bem feliz. Mas deu errado. 1 Timóteo 2,14 diz que o Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Romanos 5,12, de 12 a 14, vamos lá ler, por favor, é importante esse texto de Romanos. Romanos 5. De 12 a 14. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. 14. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Hoje não tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente não tem que comer. Existem outras regras que foram citadas a partir de Moisés, por isso que o texto diz Moisés, porque antes disso não tinha lei. Mas todos eles tinham a semente de pecado. E ali a gente vai falar daqui a pouco sobre o sacrifício de sangue, que é instituído ali também como consequência. Mas o pecado entra no mundo por um homem. E o homem não foi iludido, foi a mulher que foi enganada. Isso nos diz algumas coisas importantes, gente, que a gente tem que trazer para a nossa casa. Não foi o engano da mulher que causa a entrada do pecado no mundo. Foi a efetivação dos dois terem aceitado a desobediência. Porque eles não eram mais cada um. Eles eram uma só carne. Então, quando na minha casa tem algum problema, eu sou responsável junto com o meu marido, com os meus filhos. Porque existe uma célula familiar e não a família dividida em cada um seu. Claro que cada um é responsável. A Eva foi responsável, o Adão foi responsável. Não estou aqui dizendo que coitadinha da Eva foi iludida, não. Ela foi iludida porque ela quis, ela também decidiu. Mas quando é efetivado o pecado, é porque os dois decidiram. Os dois aceitaram. E na nossa casa, a gente é muito cômodo a gente dar um passo para trás e dizer, eu estou bem com Deus, mas meu marido... E aí, o que é que eu faço como esposa, como mulher, para que ele seja convencido, tocado pelo Espírito a voltar? Normalmente, a gente fica reclamando. Normalmente, a gente fica murmurando. Normalmente, a gente vai para algum lugar e fala mal da pessoa. Isso não é santificar. Isso não é guardar. Isso não é cobrir o pecado. Isso não é proteger. E o pecado é estabelecido no coração da raça humana quando os dois comem. Então, a partir daí, a gente, vai indo. E a gente vê aqui também... Eu estou sem horário, deixa eu ver. A primeira inversão de papéis. Onde começa a inversão de papéis? Então, o conflito começa a se estabelecer ali. Porque, a princípio, Adão e Eva pecaram, os dois, fizeram o quê? Amor, vamos dar um jeito de se esconder do santo, que vai nos ver, vai olhar para a nossa cara e vai ver que a gente está diferente, e você está nu, eu também vou. Então, vamos se cobrir, tu não vê a minha nudez, eu não vejo tua nudez, e a gente se esconde daquele que tudo vê. Isso não acontece em casa? A gente não se esconde um do outro? A gente não tenta enganar o outro, fazer de conta que a gente está certo? E a gente se esconde, a gente se esconde atrás de justificativas, atrás de argumentos. E de Deus, então, nem se fala. Quando a gente está errado, tudo que a gente não quer é ouvir de Deus que eu estou errada. Porque eu acho que eu estou certa. Porque eu acho que o que eu fiz não é assim. Nossa, olha só, a gente está nu. Eles não tinham se dado conta de que aquilo já era a morte espiritual. Porque quando eu peco contra Deus, quando eu faço qualquer coisa que desagrada ao Senhor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir até Ele e me pedir perdão. Mas eles ficaram, olha que eles eram as pessoas, Eles ficaram tão perdidos quanto nós ficamos. Então, ficar perdido é muito natural do ser humano. E Deus já sabia, porque quando Ele disse para eles, não comam, Ele disse, no dia em que dele comeres. Ele não disse, se vocês comerem. Não,
Ele avisou até que eles iam comer, só que eles não se deram muito conta. Mas Deus já sabia que isso iria acontecer. Ah, por que Deus não evitou? Ah, isso a gente pergunta para ele quando a gente chegar lá. Mas por enquanto é o que a gente tem. Ensino para a nossa vida. Amém? Em Gênesis 3, de 2 a 3, a gente vê a primeira inversão de papéis ali. Vamos ver. Gênesis 3, 2 e 3. É isso? É a inversão do governo. Eva larga o governo de Deus que está sobre a sua vida e aceita o do diabo. Ela diz assim: não, do fruto das árvores podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim não comeremos nem tocaremos nele, porque se fizermos isso, morreremos. E ela diz antes que foi Deus que disse no versículo 1. Foi assim que Deus disse. Deus me deu uma ordem, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o governo sobre a minha vida. E Ele disse não. Mas a Eva faz o quê? Ela come. Para quem ela entregou o governo da sua vida? Para o inimigo? Primeira inversão de papéis. Não é mais o Senhor, o meu Deus. Sou eu primeiro, porque eu decido. Eu escolho, eu fui criada com livre-arbítrio, então eu vou fazer do meu jeito. E diabo, tu tem razão. Tu está certo. Não, acho que Deus realmente não estava muito certo. Porque o diabo diz para ela, não é bem assim. É diferente. Quando a gente ouve o inimigo, nas nossas reações, às ações negativas na nossa vida, a gente está trocando o governo de Deus. Quando a gente fala assim, mas é que eu quero. E a gente viu, né, a gente falou na outra aula, que nós temos uma geração de ideação libertária, onde a liberdade é o que importa de decisão, porque a minha vida, a minha felicidade que está em jogo. Se a outra pessoa está me incomodando e está me fazendo mal, ela é tóxica para mim, palavra da moda, eu vou cancelar ela. Eu não quero mais ela na minha vida. Ela pode ser minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, minha esposa ou meus filhos. Porque eu estou me sentindo mal, gente. Eu tenho até que fazer terapia. Estou indo no psiquiatra, tomando remédio controlado por causa dessa pessoa. E não sou eu, é ela. Mas o quanto eu estou me sujeitando ao Senhor e buscando ajuda, ao invés de pegar a folha e me cobrir, eu não vou buscar Deus para que Ele me diga o que fazer nessa hora que a coisa deu errada. Deu errado, Deus. Mas eles não sabiam, né? Eles estavam perdidos. E a gente também diz que não sabe, né? Aí a mulher decide, no versículo 6 do capítulo 3, então, vendo a mulher que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, pega do fruto, come. Ela decidiu sem falar com o seu marido. Outra inversão de papéis. Quem foi colocado ali antes dela? Quem ouviu Deus primeiro? Quem foi que deu nome a todos os animais? E a mulher não foi consultar o seu marido. Eu não estou fazendo apologia à submissão cega, tá? Eu estou fazendo apologia, aqui uma orientação e um ensino sobre o princípio de Deus na criação. A mulher não era sozinha na história. Ela não tinha vontade própria sozinha. Ela precisava consultar aquele que era um com ela. E às vezes a gente vai e toma as nossas decisões sozinhas. Porque a gente acha que a gente está certo. E às vezes a gente está. Normalmente a gente está, tô brincando. Mas eu não posso decidir sozinho uma coisa tão séria. Quando a gente queria comprar a nossa primeira casa aqui no Sul, eu tinha convicção de comprar essa casa. Eu tinha certeza que era de Deus para minha vida. E ele, acho que não. Ai, para quê? Né? A gente já está aqui morando num bairro tão bom. As crianças estudam aqui, perto do centro.
E eu comecei a procurar anúncios. Mulheres de Provérbio 31, eu estava com o Provérbio 31 na minha cabeça. E aí eu procuro um campo, uma herdade, vai procurar, né? E depois vai lá para casa e leva para o marido. Olha aqui, que lindo, que é nosso. Mas eu não sabia que eu não podia tomar essa decisão sozinha. E eu, né, todo o amor da vida, eu tinha que convencer, né, que aquilo era bom. Mas o que eu fiz? Eu fui atrás, eu pesquisei, eu fui no lugar de manhã, de tarde, de noite, com chuva, com sol, para ver se o lugar era legal. Parecia bom. Cheguei até a conversar com os corretores, mas eu não decidi nada. Eu orei e falei para ele, vamos dar uma voltinha num lugar, quero te apresentar um lugar. E ele, não, é uma casa, né? Não ia enganar ele, né? Levar ele à cega. Quero que tu veja o negócio, né? Tu vê. Se tu quiser comer, tu come. E ele foi comigo. E chegamos lá. E ele gostou. Ele amou o lugar. Era lá no Maitá, né? Ainda bem que a gente vendeu lá e veio para cá, porque misericórdia, né? A gente até viu o nosso condomínio querido. Assim, eu amo aquele lugar. E aí, porque foi o nosso primeiro, né? E aí eu fiquei muito feliz quando ele gostou, quando a gente levou nossos filhos, porque também a gente levou nossos filhos. A importância, né? Porque quando a gente veio para o sul, de São Paulo para cá, a gente não consultou nossos filhos. E foi um fiasco. E depois, quando a gente foi para mudar de casa, a gente consultou nossos filhos. O que vocês acham? Deem uma olhada, né? Vê como é que é. Não que pai e mãe não tenham autoridade, mas como é importante a família estar em concordância. E Eva passou por esse lugar assim, ó, pedalando. E passou por cima do homem, inversão de papéis. Ela não consultou o seu marido, o seu esposo. E ó, tá voando tudo. Aquele que recebeu de Deus. E o homem, como é que o homem faz? Ele, no versículo 6 ainda, pega o fruto e come. Ele entrega o governo da sua casa para a mulher. Tu sabe o que tu faz, amiga, eu não vou nem questionar. Tu sabe tudo. Tudo que tu decidir para mim tá bom. Não tem conversa, não tem diálogo. O homem entregou o governo para a mulher. Inversão de papéis. Em 3:12, olha, esse é importante, hein? 3:12, Deus pergunta, né? Adão, o que tu fez? Quem é que o Senhor chama para a responsabilidade ali? Ele vem chamando, Adão, onde é que tu tá? Porque ele já sabia, Deus já sabia, ele tinha visto tudo. Adão, onde é que tu tá, Adão? Adão, Adão. Aí o Senhor pergunta, Adão, olha lá no versículo 11. Quem te mostrou que tu estava nu, Adão? Senhor muito didático, né? Assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Não é chegar e... que eles não vão guardar duas palavras. Porque tu tá bravo, eles ficam bravos, tu tá bravo, eles ficam bravos. Pergunta, por que tu fez isso, meu filho? Tu sabia que não podia? Sabia, então a responsabilidade é tua. Agora, se eu fico ali, põe de castigo, a responsabilidade é minha, eu viro culpada ainda. Comeste da árvore da qual eu, teu Deus, te ordenei, não comas. Tu fez isso, meu filho? O que Adão respondeu? O que era para ele responder, gente? Sim, pai, eu comi, Senhor. Sabe, eu comi, pai, eu fiz errado, me perdoa. E agora? Não, ele disse assim, sabe a mulher que tu me deu? Ela me deu e eu comi. Adão culpa duas pessoas. Primeiro o Criador, porque foi tu que me fez essa mulher aí. Fez errado, porque ela é ruim. Me deu a mulher errada, e a gente faz isso no casamento. Dá errado, a gente diz assim, ó, bah, Deus, eu orei tanto, só me dá esse traste. Bah, Deus, eu orei tanto, é essa mulher que tu me dá, faz nada dentro de casa, não me ajuda, só murmura, só reclama. É isso, Deus, que tu tem para mim? Culpa de Deus, né? E Adão escolheu.
E ele ainda põe a culpa na mulher. Ela que é culpada, ela me enganou. Deus, eu estou em pecado, porque esse marido aqui, ó, é terrível. Por isso que eu traí ele. Por isso que eu quero ir embora de casa. Porque não dá certo. Esses pais que tu me deste, meu Senhor, por que tu me fez nascer nessa família? Tudo culpa de Deus. Deus, são esses filhos que eu orei por eles? O que o Senhor quer de mim? Que eu morra? Tudo é culpa de Deus. A gente toma decisões erradas na nossa casa. Faz alguma coisa assim. E às vezes não é a nossa decisão. Às vezes é a decisão do outro mesmo errado. Às vezes não somos nós. Às vezes a gente está lá realmente orando, jejuando, obedecendo a Deus, pedindo perdão pelas dificuldades, pelos pecados. E o outro está lá, ó, largado nas cordas. E aí mas a gente, nesse momento, eu preciso continuar no meu lugar de santidade, de busca a Deus, para que não fique pior a situação. E não culpar a Deus, e não responsabilizar o outro, porque não é porque ele faz errado que eu vou cair também. Isso é um cuidado que a gente tem que ter na nossa casa. Não é porque o outro é mau que eu vou ser mau com ele. Lá em 1 Pedro diz que a gente tem que orar porque a gente não sabe o que vai acontecer, se nosso marido vai ser salvo ou não, falando para as mulheres. E em Coríntios diz que tanto o homem quanto a mulher precisa cuidar para não abandonar aquele que é caído, porque ele mesmo no mal dele, ele vai receber o testemunho de santidade. Então tem todo um ensino do Senhor para que a gente permaneça, né? E os dois, eles se escondem de medo e vergonha do Senhor. Decidem pela solução do problema, fazendo da sua própria forma. Às vezes a gente vai buscar a solução para o problema da nossa casa, sem buscar Deus. E às vezes não é porque eu oro uma noite, um dia, que eu faço um jejum de uma semana, que o problema vai resolver. Aí o problema não resolve, eu falo, bom, então eu vou arregaçar minhas mangas e vou à luta, porque, né, acho que é isso que Deus quer, que eu resolva. E tem coisas que não estão ao nosso alcance. O coração do outro não está ao nosso alcance. A transformação do caráter do outro não está ao nosso alcance. Eu posso salvar o meu marido, meus filhos, ou a minha esposa pelo meu testemunho. Mas o meu testemunho, quem testifica no coração do outro é o Espírito Santo. Não sou eu. Não é de muito eu pregar, não é de muito eu jejuar, não é de muito eu orar. É o Senhor. Não sou eu. Mas as famílias acham que são. E aí muitos largam, né? Nós estamos nessa luta desde lá. Eles perdem o lar perfeito, consequência, né? Saíram dessa comunhão com Deus, morte espiritual e, consequentemente, a física, como o Senhor disse para Adão, que ele iria trabalhar, suar, se cansar, até que ele virasse pó de novo, porque do pó ele veio. Lá em Gênesis 3:19. E ao homem foi dado trabalhar com sofrimento, à mulher foi dada a dor de parto intensa e aumento da dor na gravidez. Então, a dificuldade, né, de carregar uma barriga pesada. Então, essas coisas vieram como consequência. As vontades da mulher, os desejos da mulher, em 3:16, o Senhor diz que passam a ser governadas pelo seu marido. Porque sozinha ela não pode tomar decisão. E nem o homem deve tomar decisão. Lá em Efésios diz que precisa ter unanimidade, concordância, cuidado um com o outro. Mas aqui especificamente, mulher, tu não falou nada com teu marido, por isso tu foi enganada. Então o teu desejo, o teu governo, tudo que tu precisar fazer, conversa com teu marido. Qual é o problema disso? O primeiro sacrifício de sangue vem como uma consequência desse pecado, que já era um propósito de Deus, porque ele sabia que aconteceria. Então, vamos abrir lá em Gênesis 3:21, quando o Senhor traz a solução para o problema.
Aí o Senhor vem nesse problema, nesse conflito grandioso, e ele fala para eles assim, ó: e o Senhor Deus fez roupas de peles, pele só pode ser de bicho, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Nesse momento, o Senhor precisou fazer o primeiro sacrifício, e foi derramamento de sangue. Não dá para tirar a pele de um animal sem matá-lo. E nesse momento o Senhor ensina ao homem e à mulher que sem derramamento de sangue, como diz lá em Hebreus 9, 22, não há perdão. E aquela cobertura com pele de animal, do sangue derramado do animal, traz para nós a cobertura do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Não dá para eu me cobrir e me perdoar sozinha. Eu preciso do perdão do Senhor, da cobertura dele sobre a minha vida. Então, essa figura da cobertura de pele do homem e da mulher, a substituição, vem cá, homem e mulher, vocês fizeram errado, essas folhas aí vão secar, vão ficar horroroso, vai machucar vocês. Eu vou fazer uma cobertura que seja completa para vocês, que seja boa, que seja agradável e que resolva de fato. Já que vocês estão neste lugar de medo, de vergonha, de pecado, eu quero mostrar que eu aceito vocês assim mesmo. E vou cuidar de vocês. Então, nesse momento, a gente vê que como por um homem entrou o pecado no mundo, como está lá em Romanos 5, também por um homem, Jesus, o Filho de Deus, nós somos perdoados e cobertos no nosso pecado. Então, quando a gente traz Jesus para a nossa casa, quando a gente traz Jesus para a nossa vida, porque é muito pessoal, tá? A gente tem resolução de problemas efetivas. Não tem resolução de problemas humanas que possam trazer paz da mesma forma que as resoluções do Senhor para nós. Então, que a gente possa sempre buscar o Senhor, porque os conflitos, eles são internos às vezes. Às vezes a gente está tudo bem, parece que está tudo maravilhoso. Alguém pergunta, está tudo bem? A resposta imediata é, sim, está tudo bem, e tu? Ou às vezes a gente nem fala tudo bem, a gente passa por alguém e fala, tudo. Né? Já se entende que tudo. E na maioria das vezes, eu vou dizer, que se não 100%, não está. Tem sempre uma coisinha que precisa de uma ajuda. Não que o outro vai precisar ficar sabendo, mas o Senhor precisa ficar sabendo. A gente precisa levar para o Pai todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores, para que o sangue do Senhor Jesus, que nos limpa, nos purifica de todo o pecado e nos faz ter de novo comunhão com Ele, possa ser o que nós vamos buscar, né? Então a gente pensa, mas eu já aceitei Jesus e o sangue do Senhor já me lavou, já me purificou, e aí tudo bem, eu já sou salvo, ok. Mas quando a gente peca de novo, a gente precisa lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai, e lá como está em 1 João 2,8, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. E isso não foi escrito para incrédulo, foi escrito para crente. Então nós pecamos sim. Não é porque a gente aceitou Jesus que a gente não peca mais. A gente peca, a gente fica irado, a gente reage a ira, a gente xinga, a gente murmura, a gente, fala mal. Purifica o nosso pecado, Senhor Jesus. Me perdoa. Amém? Que o Senhor Jesus dê um bom domingo para nós, abençoado na presença dEle. E vamos olhar para a nossa casa de uma forma diferente. Amém? No próximo encontro a gente vai falar de comunicação, tá?